Olá, meus amigos e irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com cada um de nós. Começamos aqui mais uma lição da revista Palavra e Vida, produzida pelo Departamento de Educação Cristã, juntamente com o Departamento de Comunicação da Convenção Batista Fluminense. Essa revista, que foi escrita pelo pastor Fábio Martins, com base no livro de Isaías, o Evangelho do Antigo Testamento. Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, no botão aqui embaixo, onde está escrito Inscreva-se. Curta, deixe o seu comentário, acione o sino das notificações e compartilhe com um irmão aí da sua igreja pelo WhatsApp. Toda semana nós estaremos publicando aqui uma nova lição para que possamos estudar juntos. A lição de hoje é a lição número 4, com o título Juízo e Condenação, parte 1, e que tem o texto base em Isaías, no capítulo 13 ao capítulo 16, o qual estaremos lendo apenas os versículos 1 ao 7 do capítulo 14, para a nossa introdução neste momento. E o texto, ele nos diz assim: O Senhor terá compaixão de Jacó, tornará a escolher Israel e os estabelecerá em sua própria terra. Os estrangeiros se juntarão a eles e farão parte da descendência de Jacó. Povos os apanharão e os levarão ao seu próprio lugar, e a descendência de Israel possuirá os povos como servos e servas na terra do Senhor. Farão prisioneiros os seus captores e dominarão sobre os seus opressores. No dia em que o Senhor lhe der descanso do sofrimento, da perturbação e da cruel escravidão que sobre você foi imposta. Assim, você zombará do rei da Babilônia, como chegou ao fim o opressor. Sua arrogância acabou-se. O Senhor quebrou a vara dos ímpios, o cetro dos governantes, que irados feriram os povos com golpes incessantes e enfurecidos, subjugaram as nações com perseguição implacável. Toda a terra descansa tranquila, todos irrompem em gritos de alegria. Bem, irmãos, o objetivo da lição desta semana é o de aplicar à vida dos cristãos de hoje princípios que o façam convergir para uma vida de profícua comunhão com o Senhor, observando a justiça de Deus e a sua misericórdia em proporcionar tempo de conserto e de arrependimento. Mas antes, no entanto, eu quero aqui agradecer a todos os irmãos que têm nos enviado mensagens de todo o Brasil e também de algumas partes do mundo, e não somente aqui da área da Convenção Batista Fluminense. Em especial, eu quero aqui mandar o meu abraço para os irmãos da Convenção Batista de Angola, que também estão acompanhando o nosso canal e as nossas lições a cada semana, bem como também os irmãos de Moçambique e de São Tomé e Príncipe, que também usam as nossas publicações na Escola Bíblica Dominical. Que Deus continue abençoando os irmãos em seus países. Meus cumprimentos agora, neste momento, vai para Marcos Vinícius, que é da Primeira Igreja Batista do Rocha, em São Gonçalo. O abraço também vai para o Luiz Cláudio Matos. Ele é membro da Igreja Batista Vera Cruz, em Campos dos Goitacazes. Quero aqui cumprimentar, neste momento, a Maria Amélia, ela que é membro, ela mora lá em Campos dos Goitacazes, também tem
nos acompanhado aqui sempre o nosso canal, as nossas lições. E eu quero aqui mandar um recado para vocês, que quando vocês mandarem aqui os seus comentários e os seus recados aqui para a gente, não esqueça de colocar de onde você é e qual a igreja que você pertence. E também se inscrever aqui no nosso canal e verificar se ainda está inscrito. Bem, irmãos, como vimos na terceira lição, quando estudamos os capítulos 7 até o capítulo 12, sobre o livro do Emanuel, aqueles capítulos eles apresentaram como assunto central a salvação em Cristo Jesus, na promessa do nascimento do nosso Salvador. Assim, o reino messiânico ele não vai abranger somente os remanescentes de Israel, nem vai se restringir política e geograficamente a uma determinada região. Ele é a manifestação do amor, da justiça e também da misericórdia, como da paz e alegria de Deus para toda a humanidade. Será o tempo em que cessará toda a dor e angústia humana. Um tempo que ainda chegará. Porém, ao mesmo tempo, trata-se da manifestação imediata deste reino no coração de todos aqueles que se permitem ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Além dessas características do reino, uma de suas manifestações é que Deus graciosamente se relaciona com os seus filhos em amor, em comunhão plena. E na lição de hoje, nós veremos então que Deus também, ele controla toda a história e que ele é o Senhor sobre todos. Essa afirmação vai sintetizar a ideia dos capítulos 13 até o 23 de Isaías. Na história da revelação de Deus, ele trabalha a favor do homem individual e também coletivamente. E para isso ele usa seres humanos para esse feito. A Bíblia, ela é o registro desta realidade. E o Senhor nos mostra, através deste livro, os seus planos para toda a humanidade. As profecias contra as nações, que descreve aqui os planos de Javé para os outros povos do mundo antigo, também aqui está registrado. Ele usará vários meios para punir o pecado e julgará as nações que são arrogantes contra o povo da aliança, nesse registro. São sentenças definitivas contra nações e cidades, como a Babilônia, como a Síria, como a Filícia, Damasco, entre outras. A palavra traduzida como sentença aqui é marcha. No hebraico, significa carga, fardo, aquilo que é carregado ou trazido. Em razão da solene mensagem proclamada aqui pelo profeta, ele estava carregando um fardo muito pesado. Jeremias, inclusive, registrou essa realidade na seguinte forma: quando, pois, este povo te perguntar qual é a sentença pesada do Senhor, então lhe dirás: vós sois o peso, e eu vos arrojarei, diz o Senhor. Em Jeremias 23, 33. Isaías não se intimidou. Ele anunciou uma mensagem da maior importância, algo duro no sentido de que produz pena e dor. Deus, ele continua operando em nosso tempo, na história, para alcançar o seu propósito eterno, feito em Cristo Jesus. A consumação deste propósito é chamado de consumação dos séculos, em Mateus 28, no versículo 20. Para alcançá-lo, ele comissiona pessoas para atuar na proclamação da mensagem da salvação. Então, é necessário efetuar essa gloriosa tarefa com integridade, entregar a mensagem tal qual nos foi dada. É necessário a cada dia
nós sermos fiéis ao Senhor e também à sua mensagem de proclamação da verdade. Isaías, na sua ministração, ele enfrentou diferentes situações, porém, ele manteve-se imparcial no desempenho da sua missão. Ele se torna aqui para nós um exemplo e também um estímulo para que nós possamos enfrentar as batalhas deste mundo tão cruel. E é sobre as profecias e redenção por parte do Senhor que falaremos a partir de agora. E desta maneira, chegamos ao primeiro tópico da nossa lição, e que traz o título A Babilônia e sua queda inevitável. A Babilônia e sua queda inevitável, que está em Isaías 13, do versículo 1 até Isaías 14, 23. Neste tópico, nós veremos que nem todas as profecias de Isaías contra as nações gentílicas estão aqui nesse livro, visto que na lição anterior já encontramos também previsões contra Damasco e especialmente contra a Assíria, enquanto que mais tarde ainda outras surgirão. Além disso, entre estes capítulos, também nós encontramos umas poucas profecias de natureza diferente. Quanto ao resto, contudo, nós encontramos aqui as profecias referentes às nações gentílicas. Por essa razão, este tópico se coaduna muito bem com a profecia contra a Síria, que estudamos na lição passada. A Babilônia era a primeira nação que Deus iria julgar. Este fato é surpreendente, porque era a Síria e não a Babilônia que dominava o mundo naquele período. O profeta, ele pôde enxergar o que estava por vir, porque esta nação viria a dominar o mundo daquela época, e ele anunciou a sua condenação. A palavra Babilônia, que é originária de Babel em hebraico, significa confusão, de acordo com Gênesis, no capítulo 10, do versículo 8 ao 10, e no capítulo 11, de 1 ao 9. Nas Escrituras, Babilônia simboliza o sistema mundial humano em rebelião contra Deus. Jerusalém e Babilônia são cidades contrastantes, antagônicas e bem opostas. Uma é a cidade escolhida pelo Senhor, enquanto a outra é a cidade perversa do homem. Contudo, a cidade de Deus permanecerá para sempre, mas a cidade rebelde do homem será destruída. Dessa forma, Isaías, no capítulo 13, no versículo 6, ele vai anunciar a destruição como sendo aí o dia do Senhor, ou seja, o dia em que ele emplacaria a sua vingança e justiça. E este relato está registrado nos versos de 6 ao 16 do capítulo 13. Ao longo dos séculos, muitas foram as investidas contra esta nação. A cidade, ela foi destruída em 689 a.C. por Senaqueribe e reconstruída por seu filho em 539 a.C. Dario, o Medo, ele capturou a cidade e derrotou Belsazar, rei dos babilônicos. E o registro está em Daniel 5:31. Após a morte do seu último conquistador, Alexandre o Grande, ela diminuiu até desaparecer, como previu Isaías no capítulo 13, no versículo 20 até o versículo 22. Em razão da sua queda, um hino triunfal foi entoado em Isaías 14, do versículo 3 até o 21, que conta este feito relatando os passos da história. Ainda que o governante da nação ele tivesse se autoproclamado um Deus, de acordo com o capítulo 14, do versículo 13 ao 14, ele seria humilhado pelo Senhor, como vimos o seu final em Daniel 5, 30 até 31. A semelhança dos textos de Isaías e Daniel quanto à Babilônia,
O texto do capítulo 14, do versículo 12 até o 15, é uma alusão à queda também de Satanás, aquele que reivindica todos os reinos do mundo e que enganosamente oferece ao ser humano, como tentou em Mateus 4, 8, ao Senhor Jesus. A versão da Bíblia Vulgata, ela traduziu estrela da manhã, no versículo 12, como Lúcifer, que veio depois a ser aplicado a Satanás. O nome Satanás, ele aparece 18 vezes no Antigo Testamento e 35 vezes no Novo Testamento. Em Ezequiel 28, 12, o texto ele relata que o rei da Babilônia, chamado de rei de Tiro, caiu como uma estrela do céu, ou seja, de grande altura política. Ele aspirava à Assembleia dos Deuses nas alturas do norte. No entanto, ele foi abandonado nas profundezas do abismo do inferno, como diz o capítulo 14, do versículo 12 ao 15. Isaías viu neste evento algo muito mais profundo do que a derrota de um império. A profecia para Israel também serve como visto aqui para a igreja hoje. Na queda do rei da Babilônia, Isaías viu também a derrota de Satanás, que é considerado o príncipe deste mundo. Como está registrado em João 12, no versículo 31. E também o apóstolo Paulo, ele enfatiza isso na carta aos Efésios, no capítulo 2, do versículo 1 ao 3. Quanto ao seu cumprimento, como falamos, a Babilônia ela foi invadida em 538 a.C. por Ciro, que, embora sendo persa, ele governou o reino dos medos e também dos persas. Todavia, Ciro, ele poupou a cidade e não ocasionou aí um banho de sangue, aqui descrito. Mas a profecia, ela não pode ser limitada, ela não pode ser aí limitada a um só período da história. Em outras palavras, o cumprimento passa por vários estágios, dos quais a conquista da Babilônia ela foi apenas o primeiro. Desde então, o Império Babilônico já estava aniquilado. Em 518 a.C., depois de uma revolta, Dario ele invadiu a cidade novamente e fez com que os muros fossem derrubados. O plano de Alexandre o Grande de trazer da Babilônia, fazer ali dela a metrópole daquele império mundial, foi frustrado, porque a sua morte ela foi prematura. Mais tarde, a cidade caiu em completa dilapidação. O local das ruínas de Babilônia é hoje em dia aí desabitado, exceto por animais selvagens e alguns pássaros. E dessa forma, irmãos, chegamos ao segundo tópico da nossa lição, e que traz o título Assíria e Filistia. Deus guarda e cuida de seu povo. Assíria e Filistia. Deus guarda e cuida de seu povo. Está em Isaías 14, do versículo 24 até o versículo 32. Neste tópico, como falamos desde o início deste trimestre, veremos que a história da humanidade ela é controlada por Deus. Nada foge dos seus planos ou dentro da sua permissão. Devemos notar que mais do que qualquer outro reino, a Babilônia, como vimos, representava aí nas Escrituras o poderio mundial que é hostil a Deus. E este fato ocorreu desde a época em que foi construída a Torre de Babel, que era o orgulho humano, arrogante, desafiando o governo de Deus. A predição, então, da queda da Babilônia e o seu cumprimento, portanto, encabeça aí apropriadamente a série de profecias que seriam cumpridas contra outras nações gentias. E tem o âmbito muito mais abrangente. Deste modo também, veremos aqui a Síria, como estudamos inclusive um pouco na lição anterior, foi um instrumento nas mãos de Deus para a disciplina do Reino do Norte,
de acordo com o narrado no segundo livro dos Reis, no capítulo 17, do versículo 3 até o versículo 6. A história ela registra que no reinado de Ezequias, em 701 a.C., os assírios invadiram Judá, mas Deus destruiu o exército do rei Senaqueribe, enquanto ele ameaçava capturar Jerusalém. E podemos ver este relato em Isaías, no capítulo 37, no versículo 36, com dados, inclusive, estatísticos daquela noite terrível para os assírios. Jerusalém não chegou a ser destruída. O Senhor preservou o seu povo. A intenção frustrada da Assíria de destruir as nações, como narrado em Isaías, no capítulo 10, no versículo 7, contrasta com o plano bem-sucedido do Senhor, do capítulo 14, no versículo 24. Os poderosos assírios não poderiam frustrar os planos de Deus. Os propósitos divinos seriam mais fortes que eles. E, desta forma, os assírios seriam disciplinados agora nos montes de Judá, como Isaías profetizou no capítulo 14, do versículo 24 ao 27. O cuidado do Senhor para com seu povo permaneceu quando a Filistia se alegrou com a morte de Acás, no capítulo 14, no versículo 29, entendendo-se que a sua morte traria libertação da dominação judaica. O ano da morte de Acás, e portanto dessa profecia, pode ter sido em 727 a.C. Esse foi o ano, porém, em que Tiglat-Pileser, rei da Síria, também morreu. Portanto, este conquistador aí deve ter sido aí a vara com cujo quebrantamento os filisteus estavam também se alegrando. Realmente, os filisteus haviam sofrido as suas mãos. Com seu exército, ele havia penetrado no território lá em Gaza. As inscrições assírias nos revelam por que ocasião da morte de Tiglat-Pileser cresceram em vigor os esforços já iniciados anteriormente nos estados sírios e também palestinos, para tirar de sobre si o jugo assírio. Desta profecia, nós podemos deduzir que foi neste período que uma embaixada de filisteus chegou até Jerusalém para convidar Judá a fazer parte de um movimento de libertação. Isaías agora se opõe a esta ideia em nome de Javé. Bem como ele havia se oposto constantemente a todos os esforços para implicar Judá na política mundial daquela época. O profeta, no entanto, ele assegurou que Deus continuaria a proteger a sua nação. Asdod, a cidade filisteia, e Judá se revoltariam contra a Síria, mas em 711 a.C., apenas 4 anos após esta profecia, a Síria derrotou Asdod e fez dela uma província sua. Isso aconteceu sobre o governante da Síria, Sargão, ou Sargão II, em 722 a 705 a.C., de acordo com o texto do capítulo 20. Portanto, seriam aí seguros que eles sofrerão uma derrota por fome e também a espada. Na verdade, os filisteus chorarão porque a Síria estava chegando como uma nuvem de fumaça incontrolável. No entanto, a justiça do Senhor proporcionaria aos pobres de Judá comida e segurança. Assim está registrado no capítulo 14, no versículo 30 de Isaías. Além de refrigério dos tempos de aflição, no versículo 32. Esse aqui é uma realidade do grande consolo para nós. O Altíssimo ele tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem quer. Daniel 4, 25 assim registra. E mais, como a águia ensina os filhotes a voar,
e como asas estendidas os pega quando estão caindo, assim o Senhor Deus, ele cuida do seu povo. Está lá em Deuteronômio 32, 11. E assim chegamos ao terceiro tópico da nossa lição, e que traz o título Moabe. É Deus quem determina o tempo. Moabe. É Deus quem determina o tempo. Está lá em Isaías, do capítulo 15, do versículo 1 até o 16, no versículo 14. Bem, não seremos aqui repetitivos quanto ao domínio de Deus sobre a história da humanidade. Mas este tópico, ele vai afirmar isso também. A época da origem dessa profecia, ela é incerta. Mas entende-se que seja uma das mais antigas referentes a Moabe. Os descendentes de Ló, os moabitas, eles habitavam a sudeste de Judá. A profecia, ela frequentemente acontece e se transpõe para o futuro, mas como se ele já fosse presente. Isso é conhecido como presente profético. Os versos 15, de 1 a 9, eles registram como esta cidade seria afetada. Diferentes lamentos são registrados em sua sentença. Choro, planto, e também vestido de planos de saco, gritos, com a alma chorosa, enfim. Ali está registrado esse final. De forma semelhante, Moabe implorou aos líderes de Judá refúgio e acolhida, como a sombra de uma árvore em dia de sol rapino. Está lá no capítulo 16, de 3 a 4. Mas eles teriam de reconhecer a Javé e submeter-se ao rei de Judá. Mas isso não aconteceu. A angústia de Moabe, observada no espírito, enche a alma do profeta de compaixão. Característica peculiar dessa profecia. Nós podemos ver isso no capítulo 16, no versículo 9. O que é inusitado aqui é que isso se estende a uma nação gentia. Os moabitas eram orgulhosos. Está lá registrado no versículo 16 desse capítulo 16, versículo 6 desse capítulo 16. Isso iria comprometer todas as esferas da sua vida, levando-os à derrota. Sua jactância viraria pranto e seus cânticos lamentos. Eles orariam, mas nada alcançariam. Está lá no versículo 12 do capítulo 16. O oráculo profético aqui, ele registra o tempo em que tudo se daria, até 3 anos. Infelizmente, não sabemos dizer com precisão quando o Senhor cumpriu essa profecia. Tanto o rei assírio, o Sargão II, e quanto a Senaqueribe, que faleceu em 681, declararam vitoriosos sobre Moabe. Por outro lado, vemos as oportunidades dadas pelo Senhor para que houvesse quebrantamento, ajustes e também cura. A manifestação da justiça do Senhor, ela está justa medida. E também acompanhada por sua misericórdia, paciência e graça. O profeta Isaías, ele apresenta a razão pela qual Sião pode ser um lugar de refúgio para os moabitas. Em Judá, o opressor, ele fora derrotado e está aniquilado. Em Sião, estabelecido pela graça de Deus, eleva-se aí um trono real. E sentado nele, na casa de Davi, como sucessor de Davi, estará um rei que governaria com fidelidade e justiça. Ele é, com as suas virtudes, e também testifica o grande rei do futuro, Jesus. Mais uma vez vemos aí a centralidade das profecias de Isaías, apontando sempre para Jesus, aquele que restauraria toda uma humanidade. E neste caminhar chegamos à conclusão desta quarta lição deste primeiro trimestre da revista
palavra e vida. As sentenças que foram proferidas pelo Senhor para aquelas nações no passado são de grande valia para a igreja hoje. Em primeiro lugar, porque elas revelam a dureza do coração do homem em render-se a Deus e viver a sua própria vida sob o ledo engano de que nada será colhido como fruto de uma vida insensata. Como aquele homem que construiu a sua casa em local não apropriado, de acordo com Mateus 7, dos versículos 24 a 27. Em segundo lugar, demonstra também que nada está oculto ou passa desapercebido aos olhos do Pai. Deus ele conhece nossas ações e motivações, nossos caminhos e também os descaminhos, hipocrisias e virtudes. As nações sentenciadas pelo Senhor, aqui, como estudamos, tinham grandes potenciais, talentos e glórias, mas eram eivadas de incredulidade e orgulho. Portanto, não passariam incólumes, ou seja, sem lesão ou ferimento, livres de dano ou perigo, são e salvos, ao crivo de Deus. Por fim, as sentenças reveladas aqui também revelam a paciência do Senhor em proporcionar tempo de arrependimento. Face à santidade de Deus, deveriam ser consumidas e exterminadas imediatamente. Mas não. O Senhor, ele proferiria mensagens de quebrantamento e também conserto, dando àqueles resolutos corações e tempo também para acertarem e voltarem para o Senhor. Não é diferente hoje ao coração mais resistente. Deus ele tem enviado a sua mensagem de salvação através de Cristo Jesus. Mas toda a humanidade está recebendo essa mensagem, mas nem todos, no dia do juízo final, estarão aptos a seguirem para a morada celestial, a Jerusalém eterna, preparada por Deus para os seus. E dessa forma chegamos ao nosso momento para pensar e agir, com 3 reflexões que foram propostas pelo pastor Fábio Martins. Na primeira reflexão, de que maneira o estudo da palavra de Deus, uma vida de oração e também comunhão genuína entre os irmãos podem contribuir para que um homem permaneça na fé e também de pé. Na segunda reflexão, o pastor coloca para a gente: identifique em sua vida o cuidado de Deus. Perceba como ele lhe vem sustentando em áreas distintas e como isso tem demonstrado o seu amor e o seu zelo pelos seus filhos. Na terceira e última reflexão, na sua opinião, por que as pessoas elas são tão reticentes em implementar mudanças significativas em suas vidas? Que este conteúdo aí colocado você possa reunir com seus irmãos na escola bíblica dominical ou até mesmo durante a semana e compartilhe uns com os outros sobre essas questões colocadas aqui, para o amadurecimento de cada um com as experiências apresentadas. Bem, assim, irmãos, hoje nós estudamos aqui no nosso canal os capítulos de Isaías, que com o tema aí, juízo e condenação, a parte 1. E aprendemos aqui que o Senhor ele controla toda a história. E tudo que ocorre no tempo histórico tem o seu olhar e está sob a sua direção. As ordenanças dadas pelo Senhor são adequadas, apropriadas à pessoa humana,
como imagem e semelhança do Criador. Isso para viver como tal. O pecado subjacente à humanidade, a humanidade inteira, manifesta-se em rebeldia e desobediência a Deus. Mas não importa os poderosos de hoje, nem tampouco o poder deste século. Deus, ele mostra que não abandona o seu povo nas situações difíceis. Ao contrário, a sua bondade, ela continua de geração em geração, da criação até a consumação, até o dia que levará a sua igreja para Jerusalém celestial, a nossa morada eterna. E assim, amigos e irmãos, terminamos mais uma lição da revista Palavra e Vida. Mas antes, eu te convido para se inscrever aqui no nosso canal, no botão embaixo onde está escrito inscreva-se e confira se ainda está inscrito. Curta, deixe o seu comentário e acione o sino das notificações. E compartilhe essa lição para que mais pessoas também possam aí desfrutar do conteúdo para a edificação de cada um na aprendizagem da palavra de Deus. Na próxima semana, nós estaremos estudando aqui mais uma lição, a de número 5, com o título Juízo e Condenação, a parte 2. Estaremos publicando aqui esta nova lição, se Deus assim nos permitir. Amém?